Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a tua casa, com a tua família. Nessa noite de quarta-feira que o Senhor Jesus Cristo fez. Acredito que você, apesar de estar atravessando um período também como toda a cristandade de dificuldades, tem recebido da parte do Senhor a graça de vencer. Uma coisa que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que a gratidão vence o medo. E mesmo que no processo do discipulado a Cristo, nós tenhamos na vida, às vezes, muita ingratidão, guarde isso, a gratidão, ela vence o medo. O texto que eu gostaria de compartilhar com você, com a tua família, se encontra no Evangelho de Lucas, o médico amado, esse médico que acompanhou em muitas viagens o apóstolo Paulo. Diz a Escritura no capítulo de número 10, a partir do verso 38 ao 42. Gostaria de ler com você essa passagem bíblica. Diz assim o texto sagrado: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Maria estava assentada aos pés do Senhor. A tua Bíblia diz quedava assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Mas Marta estava agitada. Agitada, diz o texto, de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, solitária? Dá uma ordem a ela, para que venha me ajudar. O Senhor então ouve a Marta e responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra. Essa palavra que tem iluminado as nossas sombras, aquilo que ainda há em nós de trevas, ignorância. A tua palavra tem trazido luz, e na tua luz, na luz do Senhor Jesus, nós temos encontrado descanso. Obrigado por este exemplo bíblico deixado a nós, algo que foi registrado por um médico, alguém que cuidava de vidas. E nós estamos agora desejosos de, neste ensino bíblico, ver a tua palavra aplicada no nosso viver, para desafiar-nos, ó Deus, a uma vida de discipulado mais e mais intensa ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos, gratos pela tua palavra, pela tua mensagem, pelo Espírito Santo e por tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Oramos e te pedimos a iluminação, sabedoria para o que fala, para o que vê, para o que ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, o texto é para mim e para ti autoexplicativo. Nós temos diante de nós, do versículo 38 ao 42, a ideia relatada por Lucas de uma visita de Jesus Cristo a uma aldeia. Uma aldeia que, por sinal, Jesus visitava muitas vezes. Jesus não uma, duas ou três, mas inúmeras vezes foi até Betânia. Você que gosta de anotar e observa as curiosidades bíblicas, pode anotar o que significa Betânia. Betânia significa casa dos figos.
casa da aflição. Ela tem estes dois significados. Casa dos figos, por quê, Carlos Eduardo? Casa dos figos, primeiramente, porque naquela cercania, muitos e muitos proprietários cultivavam figos. Mas também casa de aflição, porque ali, né, ao redor de Betânia, havia várias aldeias, e uma aldeia de leprosos, pessoas que viviam do lado de fora da cidade de Jerusalém, homens que tinham que lidar com as suas lepras, e que eram então colocados fora da sociedade. E Jesus ali tinha um bom porto seguro, uma amizade bonita com Lázaro, com Marta e com Maria. Você já pôde observar que no Evangelho de João, quando fala-se desses três amigos, Jesus Cristo permitiu ser escrito em João capítulo 11 que ele amava essa família. Então, me traz um ensino claro e límpido quando eu leio este texto, é que Jesus, apesar de lidar com as minhas agitações, de lidar com as minhas inquietudes e com as minhas ansiedades, Ele me ama. E eu posso dizer para você também, Ele ama a tua vida também. Apesar de você também lidar com as suas inquietações, com as suas muitas agitações mentais, se sinta amado por Jesus Cristo. Mas também o texto nos mostra que Jesus Cristo está nos ensinando que o que fazemos com Ele é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Ele. Vou repetir. Aquilo que fazemos com Cristo do nosso lado, orientados por Cristo, é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Para essa percepção, ou para essa primeira frase, nós temos como base um texto que se encontra em Marcos capítulo 3. Evangelho de Marcos capítulo 3, no versículo 14, está sendo dito para mim e para você o seguinte: diz a Escritura que Jesus Cristo subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e os que Ele quis vieram para junto dele. Mas olhe, o verso 14 diz que Ele designou 12 discípulos, 12 enviados, que nós chamamos de apóstolos, para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Antes de Deus fazer de você, homem, mulher, um pregador do Evangelho, o Senhor, Ele te chamou para estar com Ele. O que está sendo dito aqui para nós é que Deus designou os 12 com uma missão. E a missão era, claro, primeiramente, estar com Ele. Segundo, vem a obra, pregar em nome dEle, proclamar o nome dEle. Nós invertemos de vez em quando isso. Acreditamos que é muito importante a obra, o falar dEle, falar da grandeza dEle, que tem o seu lugar. Porém, você precisa estar abastecido de uma profunda comunhão diária com esse Senhor. Uma comunhão que vai sendo trabalhada na caminhada através de quê? A reflexão da Escritura, meditar na leitura bíblica e perguntar para o texto o seguinte: o que o texto está me ensinando, me orientando, me confrontando, me consolando, me exortando, me dando direção. Então, quando nós paramos então e vemos o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo, isto mexe com o seu ativismo e com o meu ativismo. Porque nós trilhamos o caminho contrário. Nós queremos então, quando adentramos a vida da igreja, trilhar o caminho das muitas atividades. E não há nada de errado nisso. Mas nunca inverta a ordem. Primeiramente, tenha a comunhão e a vida com Deus. E assim você vai poder cooperar no avanço da mensagem do reino de Deus. E quando eu vejo então este texto, eu quero trabalhar com os irmãos nessa quarta-feira o seguinte tema: discípulos que descansam aos pés de Jesus. Não há lugar melhor para descansar do que descansar aos pés de Cristo. E o texto que nós estamos observando nos mostra Jesus Cristo, versículo 38, acompanhe na tua Bíblia. Eles estão então de caminho,
O Senhor Jesus entra em Betânia, Marta hospeda-o na sua casa, e você pode até se perguntar, por que Lucas registrou Marta e registrou permitindo que Jesus Cristo estava hospedado na sua casa? E nós sabemos que Maria morava ali, Lázaro morava ali. Duas interpretações possíveis. A primeira delas, Marta é mais velha. Marta é dos 3 irmãos, a governanta da família, a governanta da casa. A segunda realidade é que Marta também, além de ser mais velha, ela poderia ser aquela que organizava e que tinha realmente o apelo dentro do lar muito mais verificável exteriormente do que Lázaro e do que também Maria. Por isso ela hospedou Jesus. E diz a Escritura que a irmã dela, chamada Maria, estava quedada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. E o texto nos mostra no verso 40, que Marta estava agitadíssima, de um lado para o outro. Essa expressão de um lado para o outro reflete o dia a dia da humanidade. Reflete o meu dia a dia e o seu dia a dia, se nós não tomarmos cuidado. Porque todos nós temos o nosso de um lado para o outro. A Bíblia nos mostra lá no livro de Êxodo, segundo livro da Escritura, Moisés, no auge ali dos seus 40 anos, ele foi dar um passeio e de repente ele viu alguém agredindo um hebreu. E diz a Bíblia que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele tirou a vida daquele homem que estava ali naquele momento agredindo alguém do seu povo. E ele então vem cometer um ato de assassinato. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas ele esqueceu de olhar para o alto. Então, quando eu leio e lembro de Moisés olhando de um lado para o outro e matando o corpo daquele homem e escondendo com areia para que ninguém encontrasse, mas no outro dia alguém aparece na história de Êxodo, no capítulo de número 2, e quando Moisés está corrigindo ali uma situação, alguém surge e diz assim: ei, mas você é aquele que ontem estava escondendo o corpo do egípcio. E diz a Bíblia, então, que aquela areia foi descoberta, o assassinato foi descoberto, e Moisés então fugiu. 40 anos fugindo pelo deserto, fugindo dos homens, mas não fugindo de Deus, porque de Deus ninguém foge. Moisés se tornou um homem peregrinando no deserto, e a história nós vemos agora, no meio daquele deserto, Deus fazendo ali um homem que iria se tornar o libertador de Israel. Mas aqui o texto diz que também Maria estava agitada, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então nós vemos que Marta desejava dar muito a Deus, mas ela surgiu no texto como alguém atarefada, voltada para as atitudes e para a ação, diferente da irmã. Maria estava concentrada e voltada para a vida íntima, mas Marta achava então que a melhor maneira de servir ao Senhor era com excelente gastronomia, era com a mesa farta. Maria, por seu turno, ela estava escutando as palavras dos lábios de Jesus, ansiosa por ouvir o que o Senhor Jesus tinha a ensinar. Marta, quando você olha o texto, ela desejava dar ao Senhor, obter muito dele, mas ao mesmo tempo, nós vemos que em Marta nós vemos duas virtudes bonitas: produtividade e ação. Nós precisamos de discípulas e discípulos assim, produtivos, que tenham ação. Mas em Maria nós vemos receptividade, quietude
E precisamos de discípulos assim, que sejam receptivos. Mas cada uma delas tinha um dom especial da graça e uma incumbência. Mas o que esse texto fala para o meu coração e para o teu? Quando nós vemos a Marta e Maria fazendo uma comparação de maneira breve, como eu quero lhe mostrar o seguinte. Primeiro, Marta não é o tipo de pessoa mundana voltada para o que é terreno, mas ela caracteriza a natureza de muitos cristãos que atuam na obra do Senhor, mas que esquecem de ter o Senhor pessoalmente no seu coração. Marta representa parte da cristandade que ama a obra do Senhor, mas muitas das vezes não consegue ter o Senhor cultivando diariamente uma profunda comunhão com Ele através da oração e da leitura da palavra. Maria representa para nós pessoas que descansam em Cristo. E que descansar em Cristo representa para nós o grande desafio em épocas como a que nós estamos vivendo, aonde você está lidando com batalhas invisíveis, espirituais, e ambas as duas mulheres, ou as naturezas, tanto a de Maria quanto a de Marta, precisam da santificação pela fé. Porque o caráter de Marta facilmente vai cair no extremo do labor, do cansaço. Mas ao mesmo tempo a natureza de Maria pode cair no extremo do quietismo, que seria uma devoção improdutiva. Não produzir nada. Passar uma vida intimista, mas sem nenhuma produção. E no reino de Deus, todas as naturezas possuem valor. Deus usa o agitado e vai tentar trabalhar nesse homem para formar o caráter de Cristo nele e na mulher também, de maneira que essas duas naturezas precisam ser unificadas para o favor e o bem da harmonia da igreja de Cristo na face da terra. E eu quero deixar registrado para o nosso coração algo culpável que nós precisamos prestar atenção e segundo, algo louvável que nós não podemos ignorar. Primeiramente, então, vamos ver o verso 40, quando nós lemos algo culpável que nós devemos prestar atenção. Verso 40 diz assim: Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, aproxima-se de Jesus e chama a atenção de Cristo. Senhor, o Senhor não te importas? O Senhor se esqueceu? O Senhor não te importa de que a minha irmã, veja, ela não olha para Cristo e pede algo para ela. Ela olha para Cristo com um sentimento de acusação contra a irmã. E nós, ao observarmos que ela está então inquieta, preocupada com muitas coisas, nós temos que pedir a Deus a graça de diferenciar o que em nós é atividade do Espírito Santo de ativismo centrado no nosso eu. Porque muitas das coisas que fazemos, se não tomarmos cuidado, pode se tornar algo centrado somente no meu eu, na minha natureza pessoal, particular, no meu gosto. É o hino que eu gosto, é a mensagem que eu gosto, é a vida que eu gosto, é tudo voltado para o eu. Porém, o que nós vemos na condenação de Cristo do texto é que Cristo está observando que esta mulher, Marta, ela tem duas coisas: inquietação e preocupação. Jesus disse: inquieta e te preocupas com muitas coisas. E por sua vez, a inquietude e a preocupação leva fatalmente a algo prejudicial no dia a dia: comparação sem fruto.
viver uma vida se comparando ao outro, se comparando à outra, e comparações infrutíferas, de maneira que todas as vezes que eu não sou direcionado por algo genuinamente espiritual, eu vou me comparar com outros. E quando eu me comparo com outros, geralmente eu comparo com uma crítica, e essa crítica leva a ficar com pena de mim mesmo, me vendo melhor do que o outro, me vendo alguém que sobressai a outra. E diz a Escritura que nós vamos vendo o texto como alguém que sente sobrecarregado, está pesado, como se eu sou insubstituível, como se eu sou alguém que estou agora muito cansado ou muito cansado, de maneira que sem pausas eu vou levando uma vida sem autoexame, sem olhar para mim, e sem olhar para mim no olhar do Cristo, mas sempre olhando para mim no olhar do outro, porque essa mulher está nos ensinando que ela tem muita tarefa, mas ela não tem paz. E uma discípula de Jesus, uma mulher de Deus e um homem de Deus, ela precisa sim de bons hábitos, de boas tarefas, mas acima de tudo precisa de paz. E quantas vezes eu e você, nós temos inúmeras tarefas, mas no fundo a gente queria paz. E a paz de Deus, que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, ela é uma paz que ela trabalha na sua mente, de maneira que seja o que ocupe o teu pensar, o que for verdade, se algum louvor existe, se tem boa fama, se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando diz Filipenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo ainda diz ali: e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, não no outro, não na Maria, mas vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E aí nós aprendemos que a parte mais importante da vida cristã é a parte que só Deus vê. Vou repetir, para que fique guardado no seu coração nesse dia. A parte mais importante da vida cristã é a parte que só Deus enxerga, que só Deus vê. De maneira que, a menos que você tenha um encontro pessoal e particular com Cristo todos os dias, logo você termina como uma Marta, atarefada, mas sem paz. Mas o texto que nos leva então àquela casa e enxergar Marta, atarefada, sem paz, é aquela mulher que tem um olho na panela, um olho no fogão e outro em Maria, mas não tem o olho em Cristo. Quantas vezes nós somos assim? Nós temos os olhos nos irmãos, mas não temos os olhos em Cristo. Quantas vezes nós sabemos a cor da roupa da irmã, do irmão, o que aconteceu na vida da casa do irmão, o que o irmão adquiriu, o que o irmão conquistou, e nossa conversa gira em torno de um olho na panela e o outro no irmão. Mas a gente não tem o olho em Cristo. E a queixa contra a irmã, curiosamente, a queixa contra a irmã foi direcionada a Cristo. Ela não direcionou a queixa à irmã, ela direcionou a queixa a Cristo. E eu quero te dizer, não deixe de caminhar por causa da queixa dos que são familiares e amigos teus, mas se sinta encorajado a ter uma vida piedosa com o olhar sempre do Cristo em você e também de você em Cristo. Se vimos até aqui algo culpável que devemos prestar atenção, eu quero concluir com algo louvável que nós não podemos ignorar. Primeiro, o texto nos mostrou algo culpável que eu preciso prestar atenção, mas o texto me mostra também algo louvável que eu preciso atentar no meu coração. Eu não posso deixar
passar em branco, eu não posso ignorar. Diz o verso 39, que Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos, e no verso 42, ela ouviu o seguinte: pouco é necessário, Marta, uma só coisa, Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Ela está aos pés do Senhor, e nós entendemos então que Jesus está dizendo que as devoções feitas no silêncio frequentemente mostram maior reverência a Jesus que a labuta e o cansaço das muitas atividades. Maria recebeu a aprovação de Cristo. Cristo ouviu a reclamação de Marta acerca de Maria, sim, mas Cristo, ao ouvir a reclamação de Marta, Cristo não virou para Maria e disse para Maria parar, para Maria mudar, não. Cristo aprovou o que ela fez. Então ela tem o elogio do Cristo. Ela escolheu a boa parte. E ela não se defendeu diante da acusação da irmã. E nós? Nós nos defendemos demais, irmãos. Nós somos acusados muito pelo mundo, pelo inimigo das nossas almas, pelas entidades malignas que usam o mundo não eleito para nos ferir, nos machucar. Muita acusação, acusações infundadas, acusações diante de verdades e fatos que aconteceram na nossa história, mas que chegam a nós através de homens e de mulheres. Mas o que vai valer no final é o elogio do amado, é o elogio de Cristo. De maneira que Maria havia de forma justa dado preferência ao que parecia ser o mais necessário, porque só uma coisa é necessária. E diz o texto que ela está aos pés do seu Senhor. Então ela entendia que nada iria servir no mundo presente que ela vivia se ela não tivesse essa aprovação do seu Senhor em vida, porque é o que iria valer para a eternidade também, de maneira que Cristo justificou Maria contra os clamores da irmã. E eu vejo nisso o Senhor elogiando Maria, porque ela foi sábia, escolhendo a boa parte. Ela escolheu estar com Cristo para ter a sua parte nele. Nada melhor do que escolher estar com Cristo, que é o que no final vai perdurar por toda a eternidade, é provar a eternidade neste mundo passageiro. Porque todas as atividades de Marta, a cozinha, a panela, toda aquela casa, tudo virou pó. Mas o que ficou até hoje é Maria aos pés do seu Senhor. E ela sabia que ela estava provando de algo eterno. Por sua vez, nós então entendemos, para nós concluirmos, que aos pés de Jesus uma mulher está, para um judeu era escândalo. Por quê, pastor? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 3, você vai ver assim: o apóstolo Paulo se defendendo de uma acusação, e ele disse o seguinte: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criei-me aqui. E ele diz: eu fui instruído aos pés de um judeu chamado Gamaliel. Olha, o Saulo, o Paulo, ele está instruído acerca dos ensinos judaicos aos pés de Gamaliel, conforme a lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, assim como vocês são no dia de hoje. O que isso nos ensina? Nos ensina que assentar aos pés de um rabino, para um judeu, não era possível para nenhuma mulher. Mas essa mulher, ela está assumindo uma atitude indecorosa diante dos olhares das pessoas, inadequada, porque naquele contexto machista só era permitido aos homens este termo estar aos pés. Mas por que ela entendeu isso? Quando viu esse Senhor chamado Jesus chegar na casa que ela vivia. Primeiro,
porque ela foi cativada pelo aquilo que ela ouviu. Segundo, ela entendeu que antes de falar, ela precisava aprender a ouvir. E eu não tenho dúvidas que eu preciso ouvir melhor. E eu acredito que alguns de vocês que estão nas suas casas, vivendo as suas quarentenas, as suas situações muito íntimas e particulares nesse tempo de tanto pavor e medo, está precisando aprender a não falar muito, mas a ouvir mais. De maneira que ela fez o impossível para os homens. E ela se assentou aos pés de Jesus. E o que Jesus falou? O que Jesus disse? Jesus não disse nada, Jesus só a defendeu, a justificou. E como que os discípulos viram isso? Não é relatado no texto, mas eu aprendo o seguinte, terminando com o livro do profeta Isaías, dando tempo de você abrir, capítulo 50, versículo 4, está sendo dito assim ali: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como um discípulo. O segredo do falar, o segredo de uma língua, o segredo de alguém que proclama bem no dia a dia, é ter um ouvido de erudito. Então nós estamos aprendendo que nós precisamos ter um ouvido melhor. O que está sendo dito é que Deus está permitindo Isaías escrever que o segredo da sua língua é o seu ouvido. E Jesus, quando veio ao mundo, disse certa feita: o coração, a boca fala do que o coração está transbordante, está cheio. E lembre-se destas verdades que eu trago ao seu coração nessa noite, de que no céu todas as inquietudes, ansiedades, labor vão cessar, mas a vida de uma mulher e de um homem aos pés do Senhor vai continuar, e assim vai alcançar a sua perfeição. Do verso 38 ao 42, o que vai ficar é alguém aos pés do Senhor. Por isso eu quero te dizer, não vale a pena se preocupar com muitas coisas das quais você tem se preocupado. Não vale a pena ficar tão entregue às críticas de quem te ama, ou até quem não gosta de você. O que vale a pena é você focar nos pés do seu Senhor, se render a Ele e permitir que o seu coração, diante da palavra do Senhor, seja exposto de tal maneira que o médico Lucas nos ensinou, como numa cirurgia, você possa ser ali então trabalhado para uma vida melhor, para a glória de Deus. E o texto, que é simples, lido já muitas vezes, acredito, por nós, está nos chamando então a um discipulado de homens e mulheres que descansam aos pés do seu Senhor amado. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra ministrou ao nosso coração nessa noite. E é a Tua palavra que traz vida, alento, consolo e direção. Temos ao Senhor, ó Deus, um pedido especial. Feridos nós somos muitas vezes pelas críticas injustas e até críticas justas humanamente falando. Mas nos ajude a vencermos, ó Deus, quando nós ouvirmos de alguma crítica que chega a nós por causa de uma ação ou de uma atividade que não fizemos centrada no Senhor. Nos ajude. Nós já agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos justificou em Cristo
Em Cristo nós somos amados de Deus. Em Cristo nós temos ao nosso dispor uma mente sã. Nós temos ao nosso dispor uma paz sobrenatural. Nós temos ao nosso dispor em Cristo uma vida que vence demônios e principados e potestades. Em Cristo nós temos, Senhor, aquilo que o texto nos fala, a sobrecarga da vida colocada de lado, porque o Senhor nos disse que o Senhor no caminho iria nos salvar até mesmo da sobrecarga que traria tanta dor ao nosso coração. E não por acaso o Senhor disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também, Pai, esse ensino nos mostra que precisamos estar aos teus pés. E aos teus pés é o melhor lugar para se estar. Aos teus pés é algo que vai perdurar por toda a eternidade. É algo que fala do céu naquela casa. É a realidade celestial naquele ambiente. E nós estamos precisando de famílias, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, que reflitam mais do céu e menos da terra. E isso, ó Deus, é uma obra que começa no Senhor, trazendo realidade para nós, porque a tua palavra, ela é a verdade que ilumina as nossas muitas trevas. Conceda-nos uma boa noite, conceda-nos uma noite de paz e um restante de semana cuidado pelo Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.